Olá, tudo bem? Eu sou a Luciana, sou nutricionista, esse é o canal É Gêmeos e Eu. Você já é inscrita ou inscrito? Se não, se inscreve nesse canal. Ativa o sininho para receber todas as nossas notificações todas as terças e domingos por volta do meio-dia, tá bom? E não esqueça de curtir esse vídeo, comenta o que você achar que for pertinente, que você achar de colocar de dúvida ou de acréscimo. E compartilhe esse vídeo, pode ser útil para alguém, se for útil para você, tá bom? Então, hoje nós vamos falar sobre um tema que deixa muitas mães de cabelo em pé, que é a criança que não quer comer. Eu quero fazer uma série de vídeos sobre esse tema. Se você achar que é interessante, é só colocar aqui. E aí eu vou fazendo mais vídeos em relação a esse tema, porque tem bastante coisa para se falar sobre isso. Hoje eu vou falar sobre 10 fatores que influenciam na ingestão alimentar da criança. E aí você observa, vê se a sua criança ela se enquadra em algum desses. E aí você conhecendo os fatores que vão influenciar na ingestão alimentar dela, logo isso pode te ajudar a resolver o problema de baixa aceitação dela. Primeiro, você sabia que as atitudes alimentares dos pais podem ser preditoras das preferências alimentares dos filhos? Difícil entender isso? Muitas crianças elas tendem a aceitar melhor o que os pais consomem. Isso tem relação genética e ambiental. Portanto, se você quer que seu filho coma alimentos saudáveis, comece a comer desde cedo esses alimentos. Se você quer que a criança tenha uma ingestão equilibrada e variada, também tenha você essa ingestão, tá bom? Isso também tem relação com genética e ambiental. Suas preferências vão influenciar as preferências do seu filho. Não reclame se ele come muito doce, só quer saber de doce, se você não come brócolis. Então, coma mais brócolis e menos açúcar. Segundo, lembre-se de uma coisa. Quem coloca a comida no prato da criança? Exatamente, você. Então, crianças, elas não têm a capacidade de escolher uma dieta balanceada. Se você colocar para ela uma torta de maçã e uma maçã, se ela experimentar a torta de maçã, depois ela nunca mais vai querer saber da maçã. Portanto, quanto mais balanceada for a alimentação que você oferecer para a criança, mais o paladar dela vai se habituar a isso. Então, se você quer que a sua criança coma bem, ofereça alimentos saudáveis desde sempre. Eu sempre falo, gente, não tem necessidade, apesar de você ver aí até recomendações oficiais falando, pode colocar um pouquinho de sal, mesmo no início da alimentação e tudo. Não há necessidade fisiológica. As necessidades de sódio, elas não mudaram, elas continuam as mesmas e são supridas pela alimentação natural, pelo leite materno ou, se for o caso, pela fórmula, tá bom? E depois de um ano essas necessidades aumentam e você faz acréscimo de sal. Mesma coisa açúcar. Para que dar açúcar para a criança? Atrapalhar o paladar dela. Então, se você der açúcar para ela, depois o sabor da fruta in natura vai ficar muito sem graça. Ela não vai querer saber fruta, ela vai querer saber do doce. O açúcar é muito mais palatável, muito mais gostoso do que a fruta. Se você quer que sua criança coma frutas, ofereça frutas. Se você quer que sua criança coma legumes, ofereça legumes e verduras. A criança tem a capacidade de controlar a quantidade do que ela come. Mas a qualidade é você quem vai oferecer e vai ensinar para ela. Terceiro, acompanhar refeições com os pais. Alguns estudos mostram que crianças e adolescentes que têm o hábito de comer com os pais, e se esses pais eles se alimentam de forma equilibrada, essas crianças e esses adolescentes elas têm menos tendência a consumirem refrigerantes, frituras e besteirices em geral. Então, se você quer que sua criança coma bem, então coloque para comer junto com você, no mesmo horário, junto, com a refeição, e que a sua refeição seja equilibrada, ou seja, coloca no teu prato exatamente o que está no prato da criança. Se com ela tá brócolis, cenoura, arroz integral, feijão e a carne cozida, no teu prato também tem que ter isso. Ela vai ver que é bom porque o papai e a mamãe estão comendo, tá bom? Então não adianta no teu prato ter arroz, feijão, bife, batata frita e no dela ter
um prato super colorido, super bonito, mas que você mesmo não come. Então, influencie sua criança. Quarto, a atmosfera em relação ao alimento e a hora da refeição também vão influenciar bastante a aceitação do alimento, da refeição por parte da criança. Ou seja, eu já falei em outro vídeo, uma atmosfera calma, tranquila, sem muita pressão, num horário que seja interessante, adequado, em que a família esteja próxima, que a criança esteja vendo que o pai e a mãe estão comendo, enfim, também isso vai favorecer com que a alimentação da criança seja legal. Esse quinto item reforça o item anterior. Refeições muito apressadas e tudo vão tornar uma atmosfera muito... uma pressão muito grande, né? Você forçar, falar, tem que comer, come, você tem meia hora pra comer, a gente tem que comer pra poder ir embora, não sei o que, ir pra escola. Ou seja, a criança vai tender a comer muito rápido, não vai sentir muito bem o sabor do alimento, e isso também não vai ser muito legal para a aceitação dela posterior. Esse sexto item também tem a ver com o quarto item. Por quê? É super importante que o ambiente seja positivo. Sabe o que é um ambiente positivo? É assim, você reserva um tempo para alimentação. Se a criança cometer qualquer deslize, derrubar um pouquinho do alimento fora da mesa, no chão, que seja, não vai tornar aquela coisa assim, tipo um pecado mortal, enfim. Se você tornar isso leve para a criança, esse ambiente vai ser mais agradável para ela também, e isso vai fazê-la entender que comer pode ser um ato legal, entendeu? É um ambiente positivo de alimentação. Sétimo item. Isso é super importante, principalmente se a sua criança, seus filhos frequentam creches ou escolas. A gente sabe que muitas creches têm a refeição e em escolas também, quando não tem a cantina. Então é super importante, se você tem hábitos legais em casa, sua criança está indo super bem, se você cumpre até o sexto item, é super importante que isso se dê continuidade também na escola, porque a criança passa bastante tempo lá. Conversa com o nutricionista de lá, muitas escolas atualmente têm nutricionista. Conversa com o nutricionista da escola ou da creche, com o diretor, fala dos hábitos da criança, fala que você quer manter os hábitos legais da criança, pede para dar uma olhadinha no cardápio, tenta moldar mais ou menos com o profissional que atende, para que a criança ela não saia dos eixos, porque ambiente de escola, de creche, que é aquele ambiente, né, da socialização, ele pode influenciar positiva ou negativamente em relação aos hábitos alimentares da criança, em relação às escolhas, em relação à rejeição ou não dos alimentos. E aí o oitavo item reforça o que eu falei, a influência dos coleguinhas. Com o passar do tempo, com a criança, né, nessa coisa da socialização e tudo, o que os coleguinhas fazem, ou seja, o que tem na escola, que a maioria dos coleguinhas que fazem refeições juntos, vai influenciar muito nos hábitos da criança, nos hábitos dos seus filhos. Então é super legal você ter o conhecimento desses hábitos, se você quer que a criança tenha sempre bons hábitos. Conversa com ela também sobre isso. É legal você conversar sobre alimento. O que você comeu, o que não comeu, mas de uma forma leve, de uma forma tranquila. Até porque pode ter influência positiva e negativa, né? E por que o seu filho não pode ser uma influência positiva para as outras crianças, não é mesmo? E o nono item fala da mídia. Crianças até, principalmente 6, 7 anos de idade, elas são super influenciáveis pela mídia. Então vai ter aquele comercial colorido, bonito, não sei o que, com aquele super biscoito que é legal, o suco de pozinho, que é nutritivo e etc, 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 que a gente sabe já, bem conhecido, que não é muito legal. Mas a criança ela vai ser influenciada por aquilo, ela vai começar a querer aquilo, e se na escola tiver cantina, aí sim pode ser o perigo. Então, sempre quando aparecer algum comercial assim e tudo de algo que parece nutritivo, mas não é, conversa com a criança, fala que não é bem assim e tudo, ou evite com que ela assista programas que tenham propagandas desse tipo. E outro fator que pode influenciar a aceitação alimentar da criança
são as enfermidades ou as doenças mesmo. Então tem aqueles momentos, né, que a criança tá mais doentinha e tudo, às vezes tá com aquela famosa virose, ela pode rejeitar o alimento também. Então pode haver esse momento. Então, quando tiver esse momento, quando a criança estiver nessa fase, é uma fase transitória, você procura oferecer alimentos equilibrados, mas dentro daquela aceitação dela. Às vezes você vai mudar a forma de apresentação, a consistência, enfim. Mas tenta mesmo nesse perfil, nesse momento, oferecer alimentos mais saudáveis. Às vezes até mesmo a suplementação, né, de zinco, por exemplo, que tem essa relação com a palatabilidade, né, com a aceitação alimentar mesmo, e que o zinco está presente nas carnes. É interessante você procurar oferecer, né, a proteína para a criança também, tá bom? Ou, se for o caso, a suplementação. Mas isso deixa para o profissional avaliar e prescrever para a criança, tá? Eu espero que isso tenha sido útil para você, que você, conhecendo esses 10 fatores que influenciam a ingestão alimentar da criança, possa estar identificando algum e aí possa estar inserindo ou tentando melhorar uma coisa ou outra, e que seus filhos comam um pouco melhor, possam ter escolhas mais saudáveis, tá bom? Beijo, tchau!